Abraão, ao Deus de Isaac, ao Deus de Jacó, por este dia, por esse momento que nós estamos na casa do Senhor, na presença do nosso Deus, para que nós possamos exaltar e engrandecer aquele que vive para todo sempre. Amém. Por favor, você que trouxe a Bíblia, a palavra do Senhor, vamos abri-la no Evangelho de Lucas, no capítulo 8. Vamos ler a partir do versículo 23. Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo número 22 a seguir. Lucas 8, 22. Amém. Vamos ler. Jesus acalma uma tempestade. Aconteceu que um daqueles dias entrou ele num barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhes: passemos para a outra margem do lago. E partiram e navegaram, e adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossobrar. Chegando-se a ele, despertaram-no dizendo: Mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água, tudo cessou e veio a bonança. Então lhes disse: onde está a vossa fé? E eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é esse que até o vento e as ondas repreende e lhe obedecem? Amém. Por favor, os irmãos podem assentar. Eu estava dizendo há pouco que nós estamos num período de transição. Nós tivemos a Páscoa e 50 dias depois nós teremos o Pentecostes. Eu dizia há pouco que Pentecostes é mais do que uma festa, mas Pentecostes é um cumprimento daquilo que o Senhor Deus estabeleceu para o homem. Jesus tinha algo especial para os homens, para o dia de Pentecostes, diferente de todas as festas já vividas. Por quê? Porque o Pentecostes no Antigo Testamento trazia alegria, muita alegria. Trazia para os homens o fim da colheita da cevada e o início da colheita do trigo. E isso era um motivo de muita alegria, porque colheita é alegria para todo mundo, né? As pessoas se alegram pelo resultado daquilo que eles fizeram. A Bíblia diz que o homem colhe aquilo que ele planta. Então, quando se plantava, recebia-se como resultado os frutos daquilo que ele tinha plantado. Então aquele era um motivo de alegria, de celebração, porque o Senhor nos deu a colheita, o Senhor fez chover sobre a terra, o Senhor nos abençoou, o Senhor se compadeceu de nós, o Senhor foi bom e misericordioso para as nossas vidas. Então havia uma alegria especial, era uma festa especial, porque acima de tudo celebrava-se o fato do Senhor levar o povo dele, o povo de Israel, para o monte Sinai, e ali o Senhor se manifestou, se revelou, deu a sua palavra, deu os mandamentos a Moisés. A partir daquele instante, um povo que só conhecia Deus de ouvir falar, começou a conhecer um Deus que manifestava, um Deus que descia naquele monte, e o monte fumegava e o chão estremecia.
Existe um Deus que fala, porque Moisés falava com o Senhor e o Senhor respondia, e o chão estremecia com a voz do Senhor. Que Deus tremendo, que Deus poderoso, esta revelação, essa manifestação de Deus, era algo tão especial para aquele povo, mas o melhor ainda estava por vir. O melhor ainda estava por vir. Por quê? Porque quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, ele ficou 40 dias dando instruções para os seus discípulos, e depois ele foi elevado aos céus. 500 pessoas foram testemunhas ocular, que viram o Senhor Jesus subir e desaparecer nas nuvens. Mas 10 dias depois, completando o ciclo de 50 dias, porque Pentecostes significa 50, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e aquilo que Jesus disse: eis que descerá, virá sobre vós o poder e a virtude do alto céus. Não saia de Jerusalém, até que venha sobre vocês o poder dos altos céus. Então vocês sairão e serão as minhas testemunhas, e vocês irão até os confins da terra. Por que eu estou dizendo isso? Porque a palavra de Deus diz que se cumpriu. Estavam todos reunidos no cenáculo, não mais 500, mas apenas 120, que estavam ali unânimes em oração, buscando a presença do Senhor, buscando a face do Senhor. Por isso que eu digo, não é apenas esperar o dia para acontecer, mas vai acontecer aquilo que nós preparamos, aquilo que nós traçamos, aquilo que nós estabelecemos para que aconteça. As coisas não acontecem por acontecer, as coisas não são mecânicas e nem automáticas, mas as coisas dependem, sabe do que? De um preparo, depende de um cultivo. Se nós queremos colher alguma coisa, nós temos que aprender a trabalhar na terra, a cultivar a terra. Nós temos que começar a entender a terra, se ela está apta para produzir ou não, porque se a acidez é muito grande também não vai dar certo. Então existem tantas coisas que se estudam, que se olham, que se conhece a terra. Um agricultor sabe se aquela terra é boa para determinada planta. Ele olha, ele fala: essa terra é boa para plantar um feijão, ou essa terra é boa para plantar um arroz. Ele sabe, ele conhece, ele sabe onde a terra tem mais umidade, onde a terra é mais seca. Ele sabe onde deve se lançar a semente e fazer a melhor colheita. Então nós temos que entender tudo aquilo que nós precisamos alcançar e queremos colher. Então nós precisamos fazer, mas não apenas fazer, mas nós devemos trabalhar, devemos ser específicos naquilo que nós queremos colher. Então o Pentecostes foi um resultado de um preparo, de uma busca. Eles estavam no mesmo lugar, unânimes. Esses homens tinham a sua vida, tinham a sua família, tinham os seus afazeres. Muitos deixaram, muitos abandonaram, mas alguns ainda permaneceram e disse: enquanto não se cumprir aquilo que foi prometido, nós não vamos parar, não vamos interromper, não vamos desistir. Se nós formos perseverantes, com certeza nós vamos alcançar. Se nós formos perseverantes, por certeza aquilo vai acontecer na nossa vida. Se nós não esmorecermos, desanimarmos ou pararmos no meio do caminho. Só que teve uma coisa: eles estavam ali e foram cheios do Espírito Santo, porque permaneceram na presença do Senhor e fizeram aquilo que Jesus ordenou para que eles fizessem, até que se cumprisse aqueles dias. Tudo isso eu estou dizendo para nós. Alguém pode falar: mas o que isso tem a ver com o texto que foi lido? Justamente eu quero dizer isso para nós voltarmos no nosso texto. Por quê? Porque nós temos que entender uma coisa: nós temos Jesus. Eu tenho Jesus, você tem Jesus, nós temos Jesus. Os discípulos também tinham Jesus. Jesus entra no barco com os seus discípulos, e o que Jesus faz?
ele deita e ele dorme. Será que Jesus não sabia o que estava para acontecer? Sim. E mesmo assim ele dorme. Como que alguém pode dormir sabendo que alguma coisa de ruim vai acontecer? Mas Jesus dormiu, justamente para mostrar para os seus discípulos que se nós estivermos com Jesus, ou se Jesus estiver conosco, nós somos vencedores. Precisamos entender o quanto que nós somos vencedores quando o Senhor está conosco. A palavra do Senhor diz assim: o Deus de Israel está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. E o que significa isso? Não vai significar nada? Ou vai significar tudo? Porque se você entender aquilo que Deus quer falar com você hoje, você vai dizer o que Paulo disse: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque muitas vezes nós passamos medo, aflição, preocupação, ansiedade, tribulações. Meu Deus, será que vai dar? Será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? Será? Não andeis preocupados, disse Jesus. Nós não devemos nos preocupar. Não vos preocupeis com o dia de amanhã. Ele disse: o dia de amanhã vai dar conta de si. Basta cada dia o seu mal. Viva o dia de hoje. O Senhor te deu esse dia de hoje? Deu. Então viva ele. Viva ele. Jesus sabia o que ia acontecer. Só que tem uma coisa: Jesus fez questão de deixar isso registrado para mim e para você. 2000 anos depois nós vamos aprender uma coisa tão importante. Tão importante. Eles entram no barco. Que alegria, hein? Nós estamos indo num barco, navegando, e o Senhor Jesus, o Messias, o Salvador, o Filho de Deus está conosco. Que alegria, que prazer, que satisfação. A impressão que dá é que nenhum mal vai nos acontecer. A impressão que nos dá é que se Jesus está conosco, eu já vi muita gente falar assim: Satanás, sai da frente, porque Jesus está comigo. Sai de baixo, porque Jesus está comigo. Mas de repente começa a vir ventos, começa a vir tempestades, e ele fala: peraí, mas Jesus não está no barco? Mas peraí, se ele está comigo, por que vem esse vento? Se ele está no barco, como que esse vento ousa e se atreve a vir sobre um barco que Jesus está presente? Eu acho que esse vento está errado, não deveria vir. Não se preocupe com o vento, não implique com o vento. Mas você tem que saber uma coisa: que aquele que está no seu barco, ele é maior do que tudo e do que todas as coisas. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor. Por quê? Porque se você está andando, vem uma tempestade, peraí, a tempestade pode ser maior do que aquele que está com você? Não. A palavra de Deus fala: maior o que está em vós do que o que está no mundo. E por que a gente se preocupa tanto? E por que às vezes a gente passa uma noite sem dormir? Ou porque às vezes nós ficamos tão preocupados com alguma coisa, esquecemos que o Senhor tem poder para tomar todas as águas do oceano em uma só concha da sua mão? Que Deus grande é esse? Que seria difícil para Ele? O que seria impossível para Ele? Mas aqui diz que por um momento esses homens esqueceram que Jesus estava ali, sentiram medo, sentiram temor, ficaram desesperados. Mas de repente um deles: espera aí, o Senhor está aqui. Por que nós vamos ficar com medo? Nós vamos morrer. Mas o Senhor está aqui. Mas Ele está dormindo. Vamos acordá-lo, vamos despertá-lo. Nós vamos chegar lá. E quando eles vão lá e despertam o Senhor Jesus: Senhor, depressa, depressa, nós estamos perecendo.
E a palavra diz que o Senhor Jesus repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio uma bonança. Poxa, como é bom ter Jesus. Como é bom ter Ele no nosso barco. Como é bom ter Jesus na nossa vida. Como é bom ter Jesus no nosso coração. Por quê? Porque Ele sempre vai estar perto, presente, para fazer sossegar o vento, para fazer sossegar a fúria da tempestade, das ondas sobre a nossa vida. Nós estávamos prestes a morrer, a perecer, e agora nós sentimos uma bonança, uma paz, uma alegria tão grande. É porque o Senhor está conosco. Só que tem uma coisa, se você continuar o versículo aqui, então lhes disse: onde está a vossa fé? E alguém pode falar assim: peraí, Jesus está me cobrando, onde está a vossa fé? A minha fé está em Ti, Senhor. Eu fui te despertar, eu fui te acordar para o Senhor parar a tempestade, eu fui te despertar para o Senhor fazer parar esse vento, eu fui clamar a Ti para que o Senhor fizesse parar a fúria dessa tempestade. Mas não é isso que Jesus está falando. Onde está a tua fé? Mas a minha fé está no Senhor. Eu sei que a sua fé está em mim. Mas continuando o texto, ele disse assim, aqui diz assim, por que vocês não ordenaram para a tempestade calar-se? Nós temos que entender uma coisa: onde está a vossa fé? E eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este que até os ventos e as ondas repreende e lhe obedecem? Mas o que Jesus estava dizendo: onde está a tua fé? Porque outros discípulos escreveram e disseram: Jesus disse: por que você não mandou o vento calar? Por que você não ordenou para que ele se aquietasse? A minha fé está no Senhor Jesus? Está. Mas eu te dei autoridade e eu te dei poder. Quando eles receberam o Espírito Santo e foram cheios do Espírito Santo, naquele instante começaram a dizer: o que está acontecendo lá dentro? Eu não sei não, mas eu estou desconfiado que eles estão embriagados, eles estão bêbados. E Pedro sai para fora, na unção do Espírito, no mover do Espírito. Por que Pedro agora não foi buscar Jesus, foi clamar Jesus? Porque ele sabia onde Jesus estava, à direita do Pai. Mas ele entendia perfeitamente que o Espírito Santo estava nele. Então eu entendi a lição. Jesus disse: onde está a tua fé? Porque você tem o poder e você tem a autoridade, porque o Espírito está em você. Eu te dei o meu nome, eu te dei a autoridade, eu te dei o poder. Então Pedro sai para fora com autoridade, não somente para anunciar e falar com ousadia, com intrepidez a palavra, o evangelho do reino. O que vocês estão vendo aqui não é ninguém embriagado. O que vocês estão presenciando é aquilo que está escrito pelo profeta Joel: eis que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, sobre os meus filhos, as minhas filhas, os meus servos e as minhas servas. Aquele Jesus que vocês mataram e crucificaram, Deus o ressuscitou dos mortos e o fez Rei e Senhor. E ele foi elevado aos céus e enviou sobre nós o Espírito Santo. Imediatamente aqueles homens foram tocados e impactados, não pela palavra de Pedro, mas pela unção e pelo mover do Espírito que também estava em Pedro. E aqueles homens disseram: o que precisamos fazer? Que temos que fazer?
E Pedro diz: arrependei-vos e sejam batizados. E naquele dia, quase 3.000 pessoas se entregaram ao Senhor Jesus e foram batizados. Foram salvos, receberam Jesus, entregaram a sua vida, se renderam ao Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque ele entendeu que a graça estava nele. A graça de ser comprado, de ser alcançado pela misericórdia de Deus. Eu e a pastora estamos num propósito. Cada dia nós temos um propósito. Primeiro foi domingo, primeiro dia de propósito, que nós estamos numa meditação e Deus nos mostrou claramente que nós temos que fazer é expressar a alegria que está em nossas vidas. Mas que alegria é essa? Porque se nós entendermos o que a alegria pode fazer, a alegria ela pode impactar o mundo inteiro. Mas que alegria? O que eu tenho que fazer para ser alegre? Ser salvo. Somente isso. Por isso que o rei Davi, ele ora e diz: torna a dar-me a alegria da tua salvação. E quando nós recebemos essa alegria, e que Paulo vai muito mais além ainda, ele fala de regozijo, regozijai-vos no Espírito, regozijai-vos sempre no Espírito. O que significa isso? Significa que no meio das tribulações, perseguições, nós estamos falando de vento, de tempestade, de fúria das águas, nós estamos falando de um povo não assustado, não um povo amedrontado, não um povo que está sem direção, mas um povo que mesmo em meio às tribulações, à fúria dos ventos, o que ele faz? Ele regozija no Senhor. Ele regozija. Sabe o que é isso, irmãos? Sabe o que é isso? É muito mais do que sentir desespero. O que o Espírito de Deus quer nos direcionar, a dimensão do Espírito na nossa vida, sabe o que é? Nós estamos num barco? Estamos. Jesus está no nosso barco? Está. Então o que nós vamos fazer? Esses homens sentiram medo, pânico, ansiedade, desespero. Mas o que a palavra diz que nós temos que fazer? Regozijai-vos. Regozijar em quê? No vento? Na tempestade? Regozijar o quê? Na fúria das águas? Do mar? Não. A presença do Senhor está aqui. Se nós reconhecemos Jesus está aqui, e o que acontece? Vamos adorá-lo, vamos exaltá-lo, vamos engrandecer o seu nome, vamos glorificar o Senhor. Por quê? Porque Ele está presente. A presença dEle tem que ser adorada, a presença dEle tem que ser reconhecida, a presença do Senhor tem que ser declarada. O mundo tem que saber que nós temos um Deus, Ele está conosco, e a alegria do Senhor é a nossa força. Para onde nós vamos? Pedro disse: para onde nós vamos se somente tu tens as palavras da vida eterna? Para onde nós vamos? Para onde nós iremos? A presença do Senhor. De repente alguém fala assim: que povo é esse? Que povo mais louco é esse? Que povo mais doido é esse? Um povo alegre, um povo que glorifica o Senhor, um povo que adora. Entrai pelos seus atos com hinos, com louvores, com adoração, exaltando, engrandecendo. Um povo que canta, um povo que dança, um povo que salta, um povo que se alegra, um povo que vibra. O que é isso? Alegria. Mas que alegria! Esse povo não tem problema? Esse povo não tem vento, não tem tempestade na vida deles? Será que esse povo não passa por tribulações, por perseguições, por calúnias? Será que o dinheiro deles também não acaba no fim do mês como acaba dos outros? Será que ele não passa por dificuldades, por apertos? Será que ele nunca ficou doente? Será que a filhinha dele nunca teve uma febre? Será que nunca teve um desemprego? Será que nunca teve nenhum problema na sua vida? Um problema de saúde, problema de família? Será que ele nunca teve nenhum problema?
E você vai ver e fala assim: problema que não falta. Problema ele tem muito, é vento, é tempestade, é a fúria das águas que joga o barco dele de um lado e joga o barco dele de outro. E o que ele está fazendo? Ele está adorando o Senhor. É Pentecostes, é a alegria do Senhor, é a presença do Senhor, adorando, celebrando ao Senhor, glorificando. Eu não temerei, como disse o rei Davi, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo e a tua vara e o teu cajado me consolam. Por onde eu vou, o Senhor está comigo. A presença do Senhor, a alegria do Senhor está comigo. Sabe, tem pessoas que para sentir um pouquinho de alegria, ou ele tem que beber, ou ele tem que usar droga, ou sei lá o que ele tem que fazer. Mas de repente ele fala: que povo mais doido é esse? Que doideira é esse? Um povo que se alegra, um povo que canta, um povo, oh meu irmão, que alegria ver você. A paz do Senhor Jesus, Ele abraça. Mas você tem problema? Tem. Você tem dificuldade? Tem. Você tem necessidade? Tem. Mas o Senhor está comigo. A minha alegria é porque Ele está comigo. Melhor, a palavra do Senhor fala assim: é melhor um dia na tua casa do que 1000 outros em qualquer outro lugar. É melhor estar na porta, diante da porta da casa do Senhor do que em qualquer outra parte. Não existe nada melhor. Por quê? Porque o Espírito do Senhor está ali. Porque o Espírito do Senhor está ali. Eu vi um testemunho, um grupo de pessoas que estiveram na África, e ali eles foram levar a palavra de Deus, pregar o Evangelho. Eles falam, pregar o livro sagrado. Os missionários chegaram para pregar o livro sagrado, e eles vieram de todas as partes, e eles começaram a cantar, e começaram a dançar, e começaram a adorar o Senhor, porque eles diziam: os missionários estão aqui, eles estão falando de Deus, eles trouxeram a presença de Deus para esse lugar. Eles cantaram, o louvor começou de manhã e atravessou o dia, e ele disse: nós fomos dormir, e eles ainda ficaram cantando e dançando a noite inteira. Ele falou: mas eles estavam sem comer, muitos deles ali estavam com tuberculose, outros com HIV, outros estavam vendo os seus filhos morrendo de fome, porque não tinha nada para se comer. E as pessoas que chegaram lá, eles choraram de ver a situação, a circunstância que eles estavam. Crianças que enchiam a mão de terra e comiam a terra, porque não tinha alimento para se comer. E disse: que tristeza. Nós chorávamos, nós saíamos, entrávamos na nossa tenda, na nossa barraca, e a gente chorava de ver a situação de miséria que aquele povo vive. Meu Deus, como pode um povo viver numa situação tão de miséria desse? Não é uma situação humana. Ele disse: mas ao mesmo tempo o nosso coração se alegrava, porque ouvíamos os seus gritos, os seus brados de alegria, dançando, aplaudindo, cantando. E diz: eles cantavam muitos hinos, mas tinha um que eles cantavam, que era o especial deles, que eles cantavam muitas vezes e ficavam horas cantando, dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E disse: mas faltava tudo, não tinha nada lá. Ali não tinha nada, mas eles diziam: o Senhor está aqui, nada nos faltará, porque a presença do Senhor é a nossa alegria. A palavra do Senhor nos enche, nos regozija. Nós trouxemos nossos filhos aqui, sabemos que eles vão morrer, mas eles vão morrer ouvindo a palavra do Senhor. E quando o missionário pegava uma criança e orava, e a criança morria nos braços daquele missionário orando, o pai glorificava a Deus, dizia assim: eu não sei como agradecer a Deus, porque o meu filho morreu nos braços de um homem de Deus, quando ele estava clamando ao seu Deus. É a maior alegria, o maior conforto, o maior consolo para o coração de um pai. Quanta alegria! Eu quero dizer para vocês que quando o mundo conhecer a alegria que o Senhor colocou, por isso, irmãos, o vinho novo é melhor. Sabe por quê? Porque o vinho novo é o Espírito Santo, e ele traz alegria e o regozijo.
de nós reconhecermos a presença do Senhor, e nós sabemos que o Senhor está conosco, e se o Senhor está conosco, a tempestade é de menos, a fúria das águas é o de menos, porque Ele tem poder para repreender a fúria do vento e das águas. Mas quando nós chamamos Ele para fazer, Ele vai falar: por que me pediu para fazer? Por que não fez você mesmo? Porque o poder e a autoridade eu já coloquei nas tuas mãos. É motivo para maior alegria ainda. Se nós vamos nos regozijar porque o Senhor está conosco, então vamos nos regozijar, sabe por quê? Porque a presença dEle e a glória dEle repousa sobre as nossas vidas. Que alegria é essa que o mundo não conhece, mas o mundo vai ter que conhecer, que quando Jesus está no coração de uma pessoa, tudo é alegria, tudo é festa, tudo é motivação. Você não teme o perigo? Eu não, porque Ele está comigo. Segunda proposta que nós recebemos é justamente a graça de Deus. A graça nos basta. Paulo pediu, clamou ao Senhor que tirasse o espinho que estava na sua carne. E a resposta foi: a minha graça te basta. Irmãos, Jesus quer que você entenda que a graça dele te basta. A graça de Jesus te basta. Eu preciso disso. Não, você precisa de graça. Você precisa de graça. Por quê? E o que significa ter essa graça? A graça significa o seguinte: desde o começo, o homem tenta agradar a Deus, mas o homem sempre está frustrado. Por quê? Porque ele não pode agradar a Deus. Primeiramente porque a palavra do Senhor diz: os que estão na carne não podem agradar a Deus. E por todas as tentativas do homem querer agradar a Deus, sempre foi frustrante. De querer servir ao Senhor, sempre foi frustrante. Porque não podemos agradar a Deus com a nossa carne. Por isso Jesus disse: o meu Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. É isso que a graça trouxe: o espírito da adoração, o espírito do louvor, o espírito de adorar ao Senhor, o espírito de podermos servir ao Senhor. O homem tentou, mas não conseguiu. Pedro disse: Senhor, eu vou contigo. É chegado o momento que o Filho do Homem vai padecer, vai morrer, mas vai ressuscitar no terceiro dia. E Pedro interrompeu Jesus para dizer: não. Se for preciso, eu até morro no seu lugar, mas eu vou, essa briga é minha, eu vou te defender. Jesus falou: você não pode, você não consegue, porque nada que nós fazemos na carne, nós não podemos completar. Não podemos completar. Muitos quiseram seguir Jesus. Pedro foi mais avante. Ele disse: eu vou até morrer junto contigo se for preciso. Mas quando chegou no meio do caminho, Pedro estava negando Jesus. Na hora da jornada, da caminhada, da via dolorosa, de receber a coroa de espinho, de receber os açoites, de ser julgado, sentenciado, cadê Pedro? Pedro estava à distância, e quando alguém chegava dizia assim: peraí, parece que eu te conheço, parece que eu já vi você com Jesus. Ele disse: eu? Não era eu. Não, mas parece que eu vi você andando com ele, eu já vi você. Não, devia ser outra pessoa, deve ser alguém parecido comigo, mas não sou eu. Mas você até fala como ele, até tem um jeito dele. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Pedro esteve com Jesus no barco e foi acordar Jesus para
para parar a tempestade. E Jesus disse: por que você não parou? De repente, você até parece com ele, até tem o jeito dele, até fala como ele. Não sou eu não o conheço. Só que tem uma coisa: onde o homem não chegou, Jesus chegou. Deus deu a sua lei, os homens não conseguiram cumprir a lei, mas Jesus veio para cumprir para os homens aquilo que ele não conseguiu fazer. O homem tentou chegar perto, mas não conseguiu, mas Jesus foi até o fim. E lá na cruz ele disse: Pai, está tudo consumado. Ele foi até o final, até o fim. Ele disse: está consumado, está feito, está completado, está terminada a missão. Ele não parou, não desistiu. Aquilo que o homem não consegue, sabe o que é graça? Graça é quando ele veio fazer para nós aquilo que nós não conseguimos. Sabe quando uma criança quer alcançar alguma coisa e não consegue? O que ela pode fazer é chorar e pedir para alguém que ajude-a, e ela não consegue, mas de repente alguém vai lá, tira de cima do armário, de algum lugar alto, e dá na mão da criança. É isso que Jesus fez. Aquilo que nós jamais poderíamos chegar a alcançar na nossa vida, Jesus conseguiu alcançar e trouxe nas nossas mãos. Isso é graça. E a graça agora está na sua mão, está na minha mão. Sabe por quê? Porque Jesus veio para nos dar a graça. E a hora que o mundo souber o que é graça, e que nós temos a graça, eu quero que você entenda isso, porque nós vamos orar daqui a pouco. Eu sei que o Senhor vai abençoar a sua vida grandemente. Pedro não entendeu muito, não entendia quase nada, porque a mente do homem não pode compreender as coisas que são de Deus, porque as coisas de Deus não são entendidas com o nosso intelecto, mas são discernidas através do Espírito Santo. Pedro não entendia muito. Pedro se envergonhou quando Jesus disse para Maria Madalena: vai, diga para os meus irmãos que eu estou vivo. Diga para que eles subam até a Galileia, porque lá eles me encontrarão. E a hora que ela foi saindo, ele disse: diga para Pedro que vá também. E a hora que ela chega lá e diz para os discípulos: olha, eu encontrei com o Senhor Jesus, Ele está vivo, Ele ressuscitou. Foram correndo lá, Pedro, João, nada viram senão um lençol que estava envolto no seu corpo, o lenço que cobria o seu rosto. E de repente voltaram lá e disseram: e o que ele disse? Ele disse para vocês subirem até a Galileia, porque lá vocês o verão. E Pedro já estava preocupado. E agora, hein? Eu acho que eu nem vou. Por quê? Porque depois que eu neguei ele, depois que eu falei que eu não sei quem ele é, que eu não conheço, eu acho que agora eu não jogo mais no time dele. Eu acho que Jesus me excluiu, me expulsou. Mas quando ela fala aquilo, ela disse: Pedro, e a você, Pedro? A mim? É. O Senhor mandou um recado para você, Pedro. Disse para você também. Porque se Jesus não falasse aquilo, com certeza Pedro nem ia. Pedro ia se sentir excluído, acusado. Mas quando Jesus morreu, o sangue de Jesus derrubou o acusador das nossas vidas. E pelo sangue do Cordeiro não existe mais acusação e nem condenação. E quando estava lá, ele disse: Pedro, vem comigo. Eu tenho um assunto importante para tratar com você. Quero te fazer uma pergunta. Você me ama, Pedro? Ele disse: eu te amo. Então, Pedro, guarda as minhas ovelhas. Só mais uma pergunta: Pedro, você me ama? Sim, Senhor, te
te amo muito. Então, Pedro, guarda os meus cordeirinhos. Pedro, mais uma pergunta, pode fazer, Senhor. Tu me amas? Ele quis dizer, você tem certeza que você me ama? Ah, Senhor, tu sabes como eu te amo. Então, Pedro, você vai apacentar as minhas ovelhas. No meio dos 500, Pedro estava lá. E ele viu Jesus subir e desaparecer nas nuvens. No meio dos 120, Pedro estava lá. E ele viu quando o Espírito desceu e distribuiu línguas de fogo. No templo, todos os dias, na hora da oração do sacrifício, Pedro estava lá. Na hora do sacrifício de Jesus, Pedro não estava negando. Mas na hora, todos os dias, na hora do sacrifício, 3 horas da tarde, Pedro estava onde? No templo, orando, adorando e glorificando o nome do Senhor. Não importa, quando chegou na porta, tinha um paralítico ali na porta. Ele disse, olha, hoje é o último dia que eu vou ver você aqui nesse lugar, porque eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas me dá a tua mão, em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e começa a andar agora. E aquele homem saltou e começou a pular, a andar e glorificar o nome do Senhor. Peraí, eu não tenho que ir lá acordar Jesus, eu não tenho que pedir, eu não tenho que clamar, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas eu tenho uma coisa, e o que eu tenho, eu te dou gratuitamente, em nome de Jesus. Levanta, anda, Ele está em mim, eu me alegro pela presença dEle em mim, e no nome dEle, e na presença dEle, você vai andar. O homem andou, e quando Pedro saía, as pessoas já diziam, vamos colocar os doentes, vamos colocar os endemoniados, os perturbados, para que a hora que ele andar, a hora que ele passar, o sol está nascendo, aqui ele vai passar aqui, tal hora o sol vai bater no corpo de Pedro e vai refletir a sombra dele neste lugar. Coloque os doentes, coloque os perturbados, coloque os que sofrem aqui, para que a hora que Pedro passar por esse lugar, a sombra de Pedro passe por cima dessas pessoas. Os demônios não resistiam, manifestavam legiões de demônios que gritando saíam dos corpos. Os doentes levantavam curados, as pessoas eram restauradas e tocadas. Mas o que tinha de especial em Pedro? A graça está em mim, a misericórdia está em mim, Ele está em mim. A diferença é que agora a presença dele, lá eu disse, eu não sei quem ele é, mas hoje eu digo, eu não posso deixar de falar naquilo que eu vejo, e naquilo que os meus olhos veem, e naquilo que os meus ouvidos ouvem. Ele está em mim, e eu não tenho outro assunto para dizer, a não ser que Ele é poderoso, e que Ele vive, e que Ele é Senhor. Todos os dias da minha vida, olha Pedro, se você começar a contar, falar muito o nome desse homem, nós vamos te amarrar, nós vamos te prender, nós vamos te bater, pode até me matar se vocês quiserem, mas nunca eu vou deixar de falar que Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador, é nele a minha esperança, nele está a minha confiança. Ele é o Senhor, Ele é o meu Deus. Essa é a diferença. É a diferença de alguém que é liberto, mas alguém que tem a unção, e tem o Espírito, e tem a presença dEle na sua vida. Volto à mensagem. Como que você está? Com Jesus no seu barco e você desesperado, nervoso, apreensivo? Ou você está em festa, porque Ele está no teu barco? Porque Ele está no teu barco. Pega esse homem, chega, nunca mais ele vai falar no nome desse Jesus. Prendam ele, levaram na prisão, passam correntes nos seus braços, nos seus pés, fechem ele, fechem a cela, colocam soldados em volta, e lá fora no quartel coloque guardas também em segurança. Façam a segurança desse homem. Pedro está dormindo, e a igreja
está orando, intercedendo pela vida de Pedro. Pedro está dormindo e de repente aquela cadeia, aquela cela que ele está, começa a acender, clarear, iluminar. E de repente uma voz diz: Pedro, acorda. E Pedro acordou e o anjo do Senhor estava lá. Pedro, levanta, coloca a tua capa. Eu estou preso, eu tenho correntes. As correntes se partiram e caíram das suas mãos, dos seus pés. Levanta, pega a tua capa e me segue. E vai, e as portas vão se abrindo, soldados vão caindo adormecidos, e portas vão se abrindo, e aquele anjo vai andando, e Pedro vai caminhando. E Pedro está encantado com o sonho, ou com a visão, ou não entende nada do que está acontecendo. Mas quando ele está lá na rua, na praça, na cidade, o anjo diz: agora você segue o seu caminho. E desapareceu. Aí Pedro, cai a ficha de Pedro. Eu achei que era um sonho, talvez fosse uma visão, fosse talvez uma revelação de Deus, mas agora eu estou vendo que o próprio Deus enviou o seu anjo para me libertar. Irmãos, se Jesus está no seu barco, e se você está em festa, em alegria, adorando ao Senhor, adore aquele que vive para sempre, regozija, não se preocupe com o vento nem com a tempestade, porque isso é apenas um detalhe que logo vai passar. De preferência, Jesus não quer parar a sua tempestade. De preferência, Jesus não quer ele parar o seu vento. De preferência, Jesus não quer ele parar as ondas que se levantam contra a sua vida. Mas pelo contrário, ele tem preferência que você mesmo faça isso. A preferência dele é que você mesmo levante a sua voz, as suas mãos e diz: vento, mar, cala-te, aquieta-te, porque aquele que está acima de tudo e de todos está comigo no meu barco, e é no nome dele que tudo vai se fazer bonança. Ele queria que fizesse isso. Ele pode fazer, mas ele quer que você faça. Não peça para mim libertar, mas em meu nome você vai libertar os oprimidos. Vocês expulsarão os demônios. Vocês colocarão as mãos sobre os enfermos. E quando vocês anunciarem o reino dos céus, as almas se prostrarão e saberão que Ele é o Senhor. Quando Cornélio estava orando, jejuando, com tanta sede de Deus, era um homem romano, um centurião, mas estava ali com tanta sede, um coração sedento, buscando a Deus, clamando a Deus, jejuando e se quebrantando diante do Senhor. E ele teve uma visão que aparece para ele um anjo, e o anjo diz para ele assim: Cornélio, o Senhor Deus me enviou para dizer para você que a sua oração, que o seu temor tem chegado diante dele. O Senhor tem algo importante para lhe falar e para lhe dar. Peça para que alguns dos seus mensageiros vão para Jope. Vão na beira da praia, na casa de um homem chamado Simão o Curtidor, porque lá ele tem um hóspede chamado Pedro. Vá lá e manda ele vir aqui, porque ele tem coisas extraordinárias para te falar. Eu não posso falar, mas ele pode. E aquele homem não sabia o que era, mas mandou seus mensageiros.
foi para aquela cidade. E quando lá Pedro estava orando, jejuando, buscando ao Senhor, e ele viu um lençol que descia do céu, cheio de animais, de todas as espécies. E o Senhor disse, o Espírito de Deus disse assim: Pedro, mata e come um desses animais. Ele disse: Senhor, segundo a minha tradição judaica, eu não posso comer nenhum desses animais, porque esses animais todos são imundos. E o Senhor disse: Pedro, não faça imundo aquilo que eu purifiquei. Aquilo que eu fiz santo, não faça você imundo. Pedro, preste atenção. Estão chegando aí na sua porta uns homens que eu mandei vir até você. Não tenha medo, segue-os, acompanhe-os, porque existe uma missão especial para você. E a hora que Pedro está ali recebendo essa revelação, batem palma. É aqui que está hospedado um homem varão chamado Pedro. É aqui mesmo. E Pedro já diz: deixa que é comigo, eu já sei o que é. Não, sabe o que acontece? O nosso Senhor estava orando, jejuando, um anjo apareceu e mandou, já sei, mandou vir aqui buscar eu, e eu estou pronto, já estou indo. Porque o Senhor também já tem me dito para que eu acompanhe vocês, porque Cornélio está me esperando. E quando chegaram naquela cidade, Cornélio já tinha chamado os vizinhos, amigos, parentes, e a casa dele não cabia mais gente dentro. E quando Pedro chega lá, Pedro se coloca diante deles e disse assim: olha, eu não tenho outro assunto para dizer, eu não tenho outra coisa para dizer. Eu não sei o que você tem de tão especial, porque o anjo disse que você tem uma coisa importante. O anjo não pôde dizer, mas disse que você tem algo especial para dizer. Ele falou: eu tenho. O que eu tenho de especial é Jesus Cristo, Filho de Deus, aquele que desceu dos céus para dar a sua vida, para ser o nosso cordeiro, para morrer pelos nossos pecados, as nossas iniquidades. E quando Pedro vai falando daquilo que o seu coração está cheio, porque a Bíblia diz: a boca diz o que o coração está cheio. E quando Pedro vai falando aquelas palavras, o céu se abriu, e como no dia de Pentecostes, línguas de fogo desceu sobre aquelas pessoas, e todos começaram a falar em outras línguas, e foram cheias do Espírito Santo. E no final da pregação, Pedro disse: que nós temos que fazer, Pedro, para ser salvo? Nós queremos esse Jesus que você anuncia. Ele disse: basta vocês se arrependerem e que vocês sejam batizados. E naquele dia Pedro batizou todos que estavam ali. E quando voltou para trás, os discípulos estavam reunidos esperando Pedro chegar, e disse: Pedro, você fez loucura, Pedro. Você fez loucura. Por que eu fiz loucura? Porque você batizou gentios. Você batizou homens que não são judeus. Você está maluco, Pedro? Pedro disse: eu não estou entendendo muita coisa, mas primeiro o Espírito de Deus me disse: não te torne imundo aquilo que eu purifiquei. E quando eu cheguei lá diante daqueles homens, quando eu vi que Jesus, que é o batizador com fogo e Espírito Santo, não negou o batismo do Espírito para ele, como batizou a nós, se Jesus os recebeu, quem sou eu para os rejeitar, para que também não sejam batizados nas águas e sejam salvos? Batizei mesmo. Batizei, e se aparecer outros que queiram receber o Senhor Jesus como Senhor, e Jesus abriu os céus e derramar o Espírito sobre eles, eu também descerei eles as águas, e eles serão também alcançados pela graça e a misericórdia do Senhor. Porque eu não vou fazer imundo aquilo que Jesus purificou com o seu sangue. Irmãos, ter Jesus no coração é saber como agir, é saber como tomar decisões. Ter Jesus não é ter Jesus no barco e ficar desesperado, desanimado, ficar apavorado. Tem crente que faz 30 anos que recebeu Jesus e está apavorado até hoje, está desesperado até hoje.
Mas tem aqueles que acabou de entregar a vida para Jesus e está em festa. Ele está em festa, sabe por quê? Ele lê a palavra e fala assim: eu estou em festa. Por quê? Porque Jesus falou que os céus estão em festa por minha causa. Quando um pecador se arrepende, há festa nos céus entre os anjos. E se os anjos estão em festa, por que eu não estarei em festa por causa da minha salvação? Ele está comigo, Ele está vivo. Eu pulo, eu salto, eu danço, eu canto, eu me alegro, e no nome dele eu expulso os demônios e curo os enfermos e anuncio, testemunho e testifico da minha fé, para que outros possam também saber que Ele é o Senhor. A graça de Deus está em mim, a alegria do Senhor está em mim. E se a graça está em mim e a alegria está em mim, a quem eu temerei? Vamos colocar em pé. Feche os seus olhos, curva sua cabeça. Eu não sei qual é o vento da tua vida, qual é a tempestade, mas não fica triste não, porque aquele que está na sua vida é aquele que acalma todas as tempestades da vida. Clame a Ele agora, adore ao Senhor. É momento de alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. A palavra do Senhor diz: eu te ungi com óleo de alegria, mais do que todos os teus companheiros. Alegrai-vos, regozijai-vos na presença do seu Deus. O Senhor está no meu barco, eu vou adorá-lo, eu vou exaltá-lo, eu vou engrandecê-lo. É festa, é festa, é festa, é alegria. O Deus de Israel está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, o Senhor é a minha luz, é a minha salvação, a quem eu temerei? Oh Deus maravilhoso e poderoso, a tua alegria está sobre o teu povo, está sobre a tua igreja, Senhor. E quando o mundo conhecer e ver a nossa alegria, como aconteceu aquele dia, no dia de Pentecostes, Senhor, a alegria daquele povo era tão grande, a alegria deles era tão grande, porque com alegria eles adoravam o Senhor. E a palavra de Deus diz que todos os dias eles partiam o pão de casa em casa com alegria e singeleza de coração. Esta alegria estava todos os dias no seu coração. E aquele povo estava tão alegre, Senhor, mas tão alegre, que todos os que estavam em Jerusalém chegaram diante do cenáculo. Que alegria é essa? Por que esse povo está tão feliz? Por que estão tão alegres desse jeito? E alguém disse: eu não entendo, mas eles devem estar embriagados, porque somente alguém embriagado poderia estar tão feliz e tão contente desse jeito. É porque a presença do Espírito está sobre eles. É porque eles foram cheios, tocados, cheios. É porque repousam sobre eles labaredas de fogo. É porque a glória dos céus estão sobre eles. É porque o poder do Espírito de Deus estão sobre eles. É porque estão cheios da graça, do poder, e agora eles têm autoridade para pisar em escorpiões, em serpentes, em toda a força do mal, e se cumprirá o que está escrito na palavra: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido, porque o Senhor está contigo. O Senhor é contigo por onde quer que tu fores. Não te atemorizes, não se desespere, porque Ele está contigo. Oh meu Deus, aqueles homens estavam tão atemorizados, Senhor, mesmo sabendo que o Senhor estava no seu barco. Oh Senhor, tu estás em nosso meio, e nós não queremos tristeza, nem medo, nem preocupações, mas nós queremos alegria, regozijar, porque o Senhor está conosco, o Deus de Israel está conosco, Emanuel, Deus conosco. Ele se fez carne e habitou entre nós, e Ele disse: não temas, porque onde estiver 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, eu estarei no meio de vocês.
Oh, nós queremos regozijar. Por isso a tua palavra diz, Senhor, alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Vamos à casa do Senhor, vamos adorá-lo, vamos glorificar o nome do Senhor, vamos adorar aquele que vive para sempre. Oh meu Deus, quando o mundo conhecer esta alegria,